como silenciar sua mente e reduzir a ansiedade. Técnicas de psicologia e autocuidado. Imagine acordar todos os dias com sua mente tranquila, em paz, sem aquele turbilhão de pensamentos acelerados, sem aquela ansiedade que parece não te deixar viver plenamente. Imagine poder, finalmente, respirar fundo e sentir que você está no controle da sua vida, menos e não mais refém das preocupações, dos medos e da cobrança constante que sua própria mente te impõe. Se isso parece distante da sua realidade, eu te entendo, e, mais do que isso, eu te digo com segurança: isso é possível. O que você vai aprender hoje não é só um conteúdo, um mapa, um guia prático, fundamentado na psicologia, que vai te ajudar a entender por que sua mente vive nesse estado de alerta, e mais importante ainda menos, como começar a acalmar seus pensamentos, reduzir sua ansiedade e resgatar sua própria paz interior. Se você sente que sua mente nunca desliga, se vive preocupado, angustiado, com aquela sensação de que está sempre em dívida consigo mesmo, ou com a vida, então esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque você vai entender os mecanismos que te prendem nessa ansiedade constante e, mais do que isso, vai aprender como começar a se libertar de forma real, prática e possível. Porque nossa mente não para. Entendendo a raiz do pensamento acelerado e da ansiedade, o primeiro passo para transformar é compreender. E a verdade é que a mente não vive acelerada por acaso. Nossa mente foi biologicamente projetada para estar em alerta, lá na evolução. Isso fazia todo sentido. Era uma questão de sobrevivência, estar atento a perigos, prever riscos e se antecipar a ameaças garantia a nossa existência. O problema é que no mundo atual, nós não temos mais leões nos perseguindo, mas sim prazos, pressões, cobranças, redes sociais, excesso de informações e uma constante comparação com o mundo. Se o seu cérebro, que deveria entrar em modo de alerta só em situações críticas, hoje funciona assim, 24 horas por dia. E sabe o que isso gera? Ansiedade crônica, pensamento acelerado, cansaço mental extremo, sensação de incapacidade e esgotamento, perda de conexão com o presente. A mente não para, porque ela acredita que, se ela pensar o suficiente, ela vai controlar tudo, evitar dores e garantir segurança. Só que, ironicamente, quanto mais ela tenta controlar, mais ansiedade ela gera. Os ciclos da ansiedade. Como você está se prendendo, sem perceber a ansiedade, cria um ciclo muito cruel, que funciona mais ou menos assim. A mente percebe algo como uma possível ameaça a menos. Seja um problema real, um medo, uma situação futura, ou até algo imaginário. Ela começa a produzir pensamentos, cenários, previsões negativas, dúvidas, suposições. Seu corpo entra em estado de alerta, menos o famoso modo de luta ou fuga. Aumenta a frequência cardíaca, tensão muscular, respiração curta. Esse desconforto físico gera mais medo, mais pensamentos e mais desconforto. O ciclo se retroalimenta e você se vê preso dentro da sua própria mente. Esse ciclo, se não for interrompido, vira seu estado natural. Você começa a achar que viver ansioso é normal. Só que não é. E mais, existe saída, o caminho para silenciar a mente. O que realmente funciona na psicologia
e no autocuidado. Silenciar a mente não significa eliminar todos os pensamentos. Isso seria impossível e até desnecessário. Silenciar a mente significa aprender a não se identificar com todo pensamento, criar espaços de presença, acalmar o sistema nervoso e trazer sua consciência de volta para o agora. E como isso se faz? Regulando o seu sistema nervoso. Quando você está ansioso, seu corpo inteiro entende que está em perigo. Técnicas como respiração consciente, relaxamento progressivo e grounding ajudam a sinalizar para o cérebro que você está seguro. Isso faz com que o corpo saia do modo de alerta, praticando a atenção plena. A prática do mindfulness treina seu cérebro a estar no presente. E, quanto mais você treina, mais você percebe que não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos, resgatando rituais de autocuidado, sono regulado, alimentação balanceada, pausas durante o dia, desconexão do excesso de telas, contato com a natureza e movimentos físicos são remédios naturais para uma mente sobrecarregada, mudando o diálogo interno. Grande parte da ansiedade vem de um diálogo interno rígido, crítico e controlador. Aprender a cultivar uma voz interna mais compassiva, amorosa e acolhedora é parte fundamental do processo, desacelerando conscientemente. Hoje, o mundo te puxa para aceleração constante, mas existe um poder enorme no simples ato de você escolher desacelerar. A pausa não é perda de tempo. A pausa é autocuidado. A pausa é cura. Reflexões profundas sobre ansiedade e presença. A ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro. É sua mente tentando viver algo que ainda não existe. E, enquanto você está nesse estado, a vida verdadeira, menos que só existe no aqui e no agora, está passando. É duro perceber, mas também libertador. Porque no momento em que você entende isso, você começa a fazer escolhas conscientes. Começa a se perguntar: o que realmente importa agora? O que está ao meu alcance neste momento? Isso que eu estou imaginando é um fato ou só um pensamento? Quando você traz essas perguntas, você traz a sua consciência de volta para o momento presente. E aqui, no presente, a ansiedade perde força. O processo de cura não é mágica, é constância. Silenciar a mente é uma prática diária. Não é um botão que se aperta. Você não precisa esperar estar calmo para começar a praticar. Você começa no meio da confusão mesmo, no meio dos pensamentos acelerados, no meio da ansiedade. E, aos poucos, algo começa a mudar. Você começa a perceber que você não é seus pensamentos. Nem todo pensamento é verdade. Nem todo medo é real. O presente é o único lugar onde você tem poder. É assim que, dia após dia, você vai treinando sua mente, que antes era uma mente barulhenta, ansiosa e sufocante, vai se transformando em um espaço de mais leveza, mais clareza e mais paz. Porque aprender a silenciar a mente é uma habilidade essencial na vida moderna. O mundo atual nos ensinou a estar constantemente conectados, produtivos, eficientes. Somos bombardeados por notificações, prazos, demandas, problemas, notícias, expectativas e, muitas vezes, por uma pressão invisível, mas constante, de sermos mais, fazermos mais,
darmos conta de tudo, e no meio disso nossa mente se sobrecarrega. É como se estivéssemos com dezenas de abas abertas ao mesmo tempo dentro da nossa cabeça, todas competindo pela nossa atenção, todas querendo uma solução imediata. O problema é que a mente não foi feita para operar assim o tempo todo. Quando ela permanece nesse estado de hiperatividade constante, o que surge é ansiedade, estresse, cansaço crônico, insônia, irritabilidade e uma profunda desconexão com nós mesmos. Muitas vezes, tentamos resolver essa inquietação buscando distrações externas, redes sociais, comida, compras, séries, trabalho excessivo, menos mais. No fundo, sabemos que isso só adormece o problema por alguns minutos. Logo depois, o vazio volta, a ansiedade retorna e o ciclo se repete. Por isso o caminho não é fugir da mente, nem brigar com ela. O caminho é aprender a cuidar da sua mente, aprender a criar espaços de silêncio interno, aprender a não se identificar tanto com o que ela produz. E isso, na verdade, não é só uma questão de bem-estar, é uma questão de saúde mental, emocional, física e até espiritual. A neurociência explica: sua mente pode ser treinada para a calma. A boa notícia é que o cérebro é plástico. Isso significa que ele muda, se adapta, se reorganiza de acordo com os estímulos que recebe. Se você vive estimulado pelo estresse, pelo medo e pela aceleração, seu cérebro fortalece essas redes neurais e você se torna alguém naturalmente mais ansioso, reativo e desconectado do presente. Por outro lado, quando você começa a praticar a atenção plena, a respiração consciente, o relaxamento, você literalmente muda a estrutura e o funcionamento do seu cérebro. Áreas associadas ao medo e à ansiedade, como a amígdala cerebral, começam a diminuir sua atividade, enquanto regiões associadas ao equilíbrio emocional, à tomada de decisão e ao bem-estar, menos como o córtex pré-frontal, menos começam a se fortalecer. Isso não é mágica. Isso é ciência. E mais do que isso, é algo absolutamente acessível, real e possível. Ferramentas poderosas para acalmar sua mente no dia a dia. Aqui não estamos falando de soluções milagrosas ou de técnicas esotéricas desconectadas da realidade. Estamos falando de ferramentas que a psicologia, a neurociência e as práticas contemplativas já comprovam há anos como extremamente eficazes. Respiração consciente. A respiração é a ponte entre corpo e mente. Quando você respira de forma superficial, você envia sinais de perigo para o cérebro. Quando você respira profundamente, lenta e conscientemente, você ativa seu sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma, pela restauração e pela sensação de segurança. Exercício simples. Inspire contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire contando até 6 ou 8. Faça isso por 2 a 3 minutos e perceba a diferença. Grounding. Quando sua mente estiver muito acelerada, traga sua atenção para os seus sentidos, ou que o voca vier. Ouve, sente no corpo, toca e cheira. Isso te tira do fluxo dos pensamentos e te traz de volta ao agora. Relaxamento muscular progressivo. A ansiedade não mora só na mente, ela habita o corpo. Tensionamos músculos, apertamos a mandíbula, encolhemos os ombros. Relaxar conscientemente o corpo
informa ao cérebro que estamos seguros. Rigging mental e digital. Reduza o excesso de informação. Permita-se períodos longe de telas, de notícias, de redes sociais. Sua mente precisa de espaço para se reorganizar. Práticas de autocompaixão. Muitos dos nossos pensamentos ansiosos vêm de um lugar de autocobrança, de rigidez, de não aceitação. Cultivar uma postura interna mais amorosa, acolhedora e compassiva é fundamental para silenciar a mente. Viver no presente não é ignorar o futuro, é recuperar seu poder no agora. Existe uma grande confusão quando falamos em viver no presente. Algumas pessoas acham que isso significa ignorar responsabilidades, não planejar, não se importar com o amanhã, mas não é isso. Viver no presente significa reconhecer que o único momento onde você tem real poder de ação, real capacidade de transformação, é agora. Quando sua mente viaja constantemente para o futuro, tentando controlar tudo, prever, antecipar, ela está, na verdade, te desconectando da sua própria vida. Porque a vida não acontece no futuro, a vida acontece aqui, acontece neste instante. É no agora que você respira, é no agora que você sente, é no agora que você escolhe, percebe, muda, cuida, transforma. Quanto mais você pratica estar presente, mais sua mente vai entendendo que ela não precisa estar o tempo todo em alerta, que não há ameaça iminente, que tá tudo bem aqui e agora. E nesse espaço, a ansiedade perde força. Porque a mente busca barulho e foge do silêncio. Existe uma razão profunda pela qual muitas pessoas têm dificuldade em silenciar a mente. Não é apenas sobre excesso de tarefas ou distrações externas. É também sobre o desconforto que surge quando ficamos em silêncio. Quando estamos em silêncio, sem distrações, sem estímulos, tudo aquilo que estava escondido, reprimido ou ignorado vem à tona. Medos não resolvidos, inseguranças, angústias, traumas, dores emocionais, questionamentos existenciais, tudo aparece. Por isso, de forma inconsciente, a mente busca se manter ocupada. Preenche-se de pensamentos, de preocupações, ruído externo, de excesso de informações, justamente para não precisar olhar para dentro. Mas aqui está a chave. É no silêncio que nasce a cura. É quando você se permite pausar, respirar, sentir, que começa o verdadeiro processo de transformação interior. O desafio da sociedade acelerada. Vivemos na era da produtividade tóxica. Ser ocupado virou status. Estar sempre fazendo algo parece sinônimo de ser bem-sucedido, de ser importante, de ser relevante. Mas no fundo, essa aceleração constante gera desconexão. A pessoa que não sabe parar perde o contato com si mesma, com seus próprios sentimentos, com suas reais necessidades, com sua intuição e com sua verdade interior. Se você não cria espaços para o silêncio, para a pausa, para simplesmente ser, o risco é viver uma vida inteira no automático. E só perceber isso quando o corpo adoece. Quando a mente entra em colapso, quando a vida perde o sentido, o silêncio não é ausência menos, é presença pura. O silêncio não é vazio. O silêncio não é ausência de vida. O silêncio é espaço, é clareza, é reconexão. Quando você silencia, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A sutileza da respiração, a beleza do som dos pássaros, a sensação dos pés tocando o chão, o fluxo natural dos pensamentos que vêm e vão.
E pouco a pouco, percebe que você não é seus pensamentos. Você não é sua ansiedade. Você não é sua preocupação. Você é a consciência que observa tudo isso. Essa percepção é libertadora. Ela te dá poder, te dá autonomia sobre sua mente. Te devolve a liberdade de escolher onde colocar sua atenção. Silenciar a mente é uma habilidade que se constrói, não uma fórmula mágica. É importante entender que isso não acontece de um dia para o outro. Assim como você treina o corpo para ganhar força, flexibilidade e resistência, você treina a mente para ganhar equilíbrio, presença e clareza. Nos primeiros momentos de silêncio, é natural que surjam inquietações, desconfortos, agitação. Isso não é sinal de fracasso. Isso é sinal de que sua mente estava hiperestimulada há muito tempo e está começando a se reorganizar. Persistência, gentileza consigo mesmo e consistência são os pilares desse processo. O ciclo da ansiedade só quebra quando você aprende a parar, quando você se permite parar. Verdadeiramente parar menos. Algo profundamente transformador acontece. Você percebe que muitas vezes a sua mente estava lutando contra coisas que só existiam nos pensamentos, preocupações que não se concretizaram, cenários imaginários que nunca aconteceram, críticas internas que não tinham fundamento real. E quando isso é visto com clareza, o ciclo da ansiedade começa a se dissolver. Você começa a entender que o que te fazia sofrer não era o mundo externo, mas a forma como sua mente reagia a ele. Silenciar é ato de coragem e autocuidado profundo. Num mundo que grita, quem escolhe o silêncio se torna diferente, se torna livre. Silenciar não é se excluir, não é se isolar. É, na verdade, um ato de profundo amor próprio. É escolher cuidar da sua saúde mental. É escolher nutrir seu equilíbrio emocional. É escolher viver de forma mais consciente, mais leve, mais presente. E, à medida que você se fortalece nesse estado de presença, algo muito poderoso começa a acontecer. As decisões ficam mais claras. A mente se torna mais focada. A ansiedade perde força. O sono melhora. A criatividade retorna. A vida ganha mais sentido, mais sabor, mais autenticidade. Se você chegou até aqui, isso já é um sinal de que existe dentro de você uma força, uma vontade real de transformar sua vida, de cuidar da sua saúde mental, emocional e espiritual. E que bom que você se permitiu esse momento de pausa, de reflexão e de autocuidado. Lembre-se, o silêncio não é fraqueza, é poder. O silêncio não é ausência, é presença. É nesse espaço de quietude que você se reconecta com quem você é de verdade, longe das cobranças, longe dos excessos, longe do barulho do mundo. Não tenha medo de desacelerar. Não tenha medo de escolher a sua paz, mesmo quando tudo lá fora parecer querer te puxar para o caos. Escolher cuidar de si, silenciar a mente e viver no presente não é fugir da vida, menos é, na verdade, escolher vivê-la de forma muito mais plena, consciente e verdadeira. Se esse vídeo fez sentido para você, se te tocou de alguma maneira, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com alguém que também precise ouvir essa mensagem e, claro, comenta aqui embaixo. Eu escolho minha paz. Assim, eu vou saber que você ficou até o final e que está comprometido com a sua própria transformação. Gratidão imensa por você estar aqui. Que você encontre, a cada dia, mais equilíbrio, mais amor próprio e mais presença na sua vida.
Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!